O meio-campo é o lugar dos craques, já diria Samuel Rosa, mas não foi bem por aí. O 2023 do América não. Esse é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos para quem caiu de paraquedas aqui. Sugiro que assista o primeiro vídeo, depois o segundo. O primeiro eu falo sobre os critérios para esse trabalho. O segundo eu falo sobre defensores e hoje é a hora de falar sobre meio-campistas. Moçada, é o seguinte, estou aqui brincando de diretor de futebol, tentando fazer um pontapé inicial de planejamento de elenco para o América em 2024, o América praticamente rebaixado. Pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo já esteja, inclusive, matematicamente rebaixado. Então, o que nos resta é planejar um 2024 muito melhor do que foi feito para 2023. E o desafio vai ser grande. Temos questões financeiras importantes para 2024, receita menor, jogando Série B, um calendário um pouquinho mais folgado, né, com 3 competições apenas, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Série B, então dá para enxugar bastante o elenco, dá para diminuir bastante, é necessário diminuir bastante a folha salarial e também é preciso se adequar tecnicamente para enfrentar uma Série B que tem tudo para ser uma Série B bem cascuda e bem complicada para o nosso lado, beleza? Já falei então sobre os critérios que estou adotando para essa simulação de mercado, para essa simulação de montagem de elenco e também já falei sobre defensores, quem eu acho que deve permanecer, quem eu acho que o América tem que buscar outra saída. Agora é a hora de falar sobre meio-campistas. Bora lá? Tá aqui o nosso elenco de meio-campistas atual. Temos Juninho, Lucas Cal e Breno como volantes, né? O Javier Mendes também. Ale Benítez, Martinez, Mateuzinho, Rodriguinho, Matheus Henrique e Casares. Mateuzinho aqui está listado como meia, isso foi tirado do site oficial da América. Hoje eu enxergo ele mais como um atacante, um cara que chega um pouco mais ali pelos lados, apesar dele também poder jogar como meia. Mas vamos de acordo com o que está lá no site do América. Falando um por vez aqui, o primeiro deles, o Juninho, tá aí com um xizinho vermelho. Para mim, Juninho não deveria permanecer para 2024 e saliento que foi difícil demais chegar a essa conclusão, chegar a esse pensamento. Primeira coisa que precisa ficar registrada, assim como eu falei de Matheus Cavicchioli, máximo respeito a tudo que construiu aqui o Juninho, a carreira dele com a camisa americana, a história dele com a camisa americana. Um cara que chegou quando a América sofria em divisões inferiores e ele foi parte importante de colocar o América em um cenário muito maior, colocar o América em condição de disputar competições internacionais, de jogar a Série A de igual para igual com outros clubes. Então, é muito triste que o possível final de ciclo do Juninho no América seja marcado por um rebaixamento e seja marcado por uma temporada muito ruim. Muito ruim. Juninho foi muito mal, principalmente no segundo semestre, e isso tem influência clara, esse critério, o critério técnico, né, que eu citei lá no primeiro vídeo, tem influência clara nessa minha sugestão de não permanência do Juninho para 2024. Apesar de toda a história, é um jogador já de mais idade e é um jogador que teve uma temporada muito abaixo e isso provavelmente significa o declínio da idade mesmo. É claro que quem está lá dentro do América tem muito mais condições e dados para chegar a uma conclusão mais assertiva sobre isso. Se de fato o Juninho fisicamente está em queda pela idade, ou se não, se de repente foi um ano fora da curva, se foi um ano tecnicamente tão ruim que acaba que dá essa sensação na gente de um declínio físico também, né? Mas ao que parece, a idade começou a pesar e por mais que o Juninho ainda seja um bom jogador de ocupar espaços dentro do campo, mas tecnicamente pouco produziu, ele marca
muito pouco, não é um jogador de característica de marcação mais pesada. Aquele processo de ser um elemento surpresa, de chegar na área adversária, finalizar, isso também nessa temporada não foi tão presente assim, né? E as claras deficiências de finalização que ele tem, e que inclusive ele assume isso, né? Ele se diz um finalizador ruim, ele se declara assim. Então são muitos os aspectos. Outro ponto para mim também muito importante, outro critério muito importante para optar pela não permanência do Juninho para 2024, renovação de lideranças. Acho que o Juninho, assim como outros atletas do nosso elenco, eles foram sendo fortalecidos como líderes desse elenco por vários e vários anos, e isso talvez tenha chegado em um patamar não saudável. Talvez alguns atletas do nosso elenco tenham uma liderança tão forte que tenha extrapolado uma simples liderança de elenco e a coisa não seja tão saudável assim mais. Pelo menos essa é a impressão que dá para quem está de fora, para quem acompanha de fora. E para mim, renovação de lideranças é um critério que eu estou levando em consideração para essa proposta aqui de montagem de elenco para 2024. Então, Juninho, principalmente por esses dois pontos, com muito pesar e com muito respeito pela história que ele construiu no América, para mim ele seria carta fora do baralho para 2024. Próximo nome, Lucas Cal, permaneceria com ele no elenco, principalmente pela situação de acreditar em uma capacidade de dar a volta por cima. Fez um 2023 muito ruim, assim como vários outros jogadores. Em vários momentos eu percebo que quando o América defensivamente está muito mal e o Lucas Cal retoma aquela função de primeiro volante, costuma acertar, costuma dar certo, costuma reorganizar a postura defensiva. E isso aconteceu nessa temporada. Em alguns jogos, o América patinava defensivamente e o Lucas Cal entrava e a coisa melhorava. Ele tem essa capacidade. Além disso, é um jogador ainda jovem, então isso é interessante dentro da ideia de rejuvenescer o elenco, né? É um cara polivalente, então ele facilita numa redução de elenco, porque ele pode jogar em mais de uma posição, é um zagueiro de origem, joga hoje como volante. E é um jogador que eu acredito que para um nível técnico de Série B, ele pode ser muito interessante. Além disso, gente, a gente tem que falar a verdade. Eu falei isso no primeiro vídeo. Estou trabalhando aqui com possibilidades reais. Não estou lidando com emoção. Estou agindo como eu acredito que o clube vai ter que agir, dadas as dificuldades financeiras. Lucas Cal provavelmente tem um salário muito mais condizente com uma Série B do que o Juninho, por exemplo. O Juninho, ao longo do tempo, foi tendo merecidos aumentos e hoje ele é um salário importante dentro do elenco. Na hora de reduzir folha, isso vai pesar. E o Lucas Cal, eu acredito que tenha um salário mais condizente com uma Série B. Próximo nome, Breno. Aqui, além de ficar, Breno precisa ganhar muito espaço para 2024. Ele precisa permanecer no elenco e ganhar protagonismo. Ele fez por merecer para mim isso nesse ano, mas pelo elenco ser recheado de jogadores mais velhos e de lideranças já estabelecidas há mais tempo, acaba que, para mim, na minha opinião, o Breno não teve a minutagem que merecia pelo desempenho. Se a análise fosse puramente de desempenho, sem levar em consideração o histórico de cada atleta, a liderança de elenco de cada atleta, bola por bola, o Breno jogou muito mais do que alguns que jogaram praticamente todos os jogos do campeonato. Então, para 2024, como nós vamos precisar de um elenco mais rejuvenescido, como nós vamos precisar, dentro lá daqueles critérios que eu elenquei no primeiro vídeo dessa série, nós vamos precisar possibilitar vendas futuras. Então o Breno é, para mim, o jogador hoje do elenco, o jogador jovem do nosso elenco, com mais possibilidade de uma venda, porque ele tem um futebol moderno, um futebol que atrai tanto outras equipes brasileiras quanto, de repente, equipes internacionais, equipes europeias, e é um jogador para a gente colocar na vitrine.
É um jogador para ter um 2024 de protagonismo. Claro que depende dele também, depende do desempenho dele, mas o América, como clube, precisa dar espaço para que ele, Breno, consiga chegar a uma titularidade definitiva. Acho que já tem bola para isso. Então, além de ficar para 2024, eu aumentaria o espaço e o protagonismo dele. Próximo, Javier Mendes chegou, veio numa ideia de ser um primeiro volante que com características que faltava ao elenco, um primeiro volante mais pegador, mais marcador. Em algum momento, acho que muito por essa carência tão forte no elenco, pareceu que ele ia dar conta disso, mas no fim das contas é um jogador de movimentação muito lenta. É um cara de uma movimentação lateral, principalmente. Ele é muito lentão, ele é muito pesadão para fazer esse cão de guarda. Foi decepcionante. Em algum momento eu achei que ele poderia oferecer mais do que ofereceu. E no fim das contas acabou se perdendo também dentro dessa má fase do time e não contribuiu para muita coisa, não. Não renovaria com o Javier Mendes, acho que foi uma tentativa, foi uma ideia de tentar trazer um jogador com características diferentes, mas essas características diferentes que a gente estava buscando, nós não encontramos no Javier Mendes, não. Não ficaria. É possível que tenha um salário condizente com Série B, acredito que sim, mas mesmo assim, pela qualidade técnica que não mostrou nesse ano de 2023, eu não ficaria com Javier Mendes para 2024, não. Passando aqui para uma lista mais de meias, né? O Alê, para mim, também é fim de ciclo. Mesma coisa que falei de Cavicchioli, mesma coisa que falei de Juninho. Também máximo respeito pelo que construiu no clube. Sei que é um dos jogadores mais criticados pela torcida. Eu também, nesse ano, acho que foi um estopim de paciência com o futebol do Alê. Algumas características realmente irritam bastante. É um jogador que se desliga do jogo em vários momentos. É um jogador que falta aquela intensidade de um meio-campista mais moderno. É um jogador que em alguns momentos se desliga, principalmente quando não tem a bola e tem uma marcação muito frouxa para ocupar a faixa de campo que ele ocupa. Tecnicamente também teve um ano muito ruim, um ano desastroso, foi um ano que talvez ele mais frequentou o banco de reservas desde que chegou ao América e merecidamente, talvez devesse até ter frequentado ainda mais, né? Deveria ter sido titular, na minha opinião, até no número mais reduzido ainda de vezes, mas mesmo assim, máximo respeito por tudo que construiu aqui. É também um cara importante, é também um pilar importante nessas temporadas boas que o América teve, frequentando competições internacionais, frequentando parte de cima de Campeonato Brasileiro de Série A. É também um cara muito importante. Quero também manter, no fim das contas, uma boa imagem do Alê com a camisa do América. Acho que o tempo, por mais que hoje ele seja um dos jogadores mais criticados, o tempo costuma cicatrizar algumas feridas e o tempo costuma fazer com que a gente enxergue de uma forma diferente. Acredito que daqui a 5, 10 anos, nós torcedores vamos lembrar do Alê com a camisa do América de uma maneira muito melhor do que está presente hoje. Hoje, pela temporada muito ruim dele com a camisa do América, fica aquele ar de mau jogador, mas não. A passagem do Alê pelo América ela tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Mas, para mim, pela questão técnica, por não ter uma confiança tão grande em uma capacidade de dar a volta por cima no próximo ano, e também por uma questão de renovação de lideranças, também é um líder que eu acho que foi conquistando muito espaço nesse sentido, e talvez não seja uma liderança tão benéfica ao clube nesse momento, e acho que precisa oxigenar. É o que eu falei no primeiro vídeo, a gente precisa oxigenar lideranças internas no elenco. Por esses 3 motivos, principalmente, eu não renovaria com o Alê para 2024. Benítez, aqui está um ponto importante. Eu estou falando desde o início dessa série que eu estou tentando fazer um exercício real, um exercício muito alinhado com as questões financeiras, com os desafios financeiros que eu acredito que o América vai ter para 2024. Então a receita vai ser baixa.
Não adianta simplesmente chegar aqui e querer a renovação de todos os principais atletas, de todo mundo que jogou bem, e não é tanta gente assim, mas dos poucos que jogaram bem em 2023, porque isso não é real, isso não vai ser possível. Então, diante disso, a gente precisa fazer escolhas. Eu escolheria manter o Benítez não a todo custo, mas com muita intensidade, com muita vontade. Por quê? Eu vejo o Benítez como um atleta, falando aí do trio que foi bem, Benítez, Martinez e Mastriani. Dos três, eu vejo o Benítez como o jogador que tenha menos mercado no futebol brasileiro, muito pelo histórico de lesão dele, que é muito conhecido de todos os clubes brasileiros, né? Então todo mundo sabe do histórico de lesão dele por aqui. Acho difícil que grandes clubes brasileiros ainda apostem no Benítez, não por falta de qualidade técnica, é um craque com a bola no pé, mas por falta de disponibilidade, por se machucar demais. Então acho que o América não vai sofrer tanto ataque do mercado em relação ao Benítez, como vai sofrer em relação ao Martinez e ao Mastriani. Então esse é um ponto favorável para tentar uma permanência do Benítez aqui. Outro ponto favorável, pelas entrevistas e pelo que a gente tem de informações extraoficiais, me parece que o Benítez é realmente muito focado no projeto do América, se encontrou muito aqui no América e não acho que seria um desafio tão grande convencê-lo de jogar uma Série B. Acho até possível que ele, de repente, queira essa permanência também. Ele se sente bem aqui. As informações extraoficiais dão conta de que ele se sente bem aqui como ele nunca sentiu em nenhum outro clube. Então, com essas situações bem encaminhadas, com essas possibilidades aí de permanência, e ele tem contrato mais longo, além disso ele tem contrato garantido já para 2024, eu acredito que desses três principais atletas de 2023, o Benítez seja o mais possível de se manter para 2024. E eu não tenho dúvida de que, apesar dele não ter a característica do estilo de jogo que eu gostaria de ver o América jogando, de mais intensidade, entrega física, suor, ele é uma reserva de qualidade técnica impressionante. E quando ele tem a bola nos pés, ele consegue resolver a favor do time. Então manteria para 2024, acho que ele pode ser o craque da Série B sem muita dificuldade. Próximo, Martinez. Aqui, também uma opinião impopular, mas eu tentaria um mercado para o Martinez. Por quê? Volto a dizer, tratando de forma real, na realidade, é bem provável que o mercado venha agressivamente para cima do Martinez. Tem contrato, assim como o Mastriani tem contrato, assim como o Benítez tem contrato, mas eu acredito que o mercado brasileiro de Série A, e muito mais endinheirado que o América, vai vir pesado para levar o Martinez, e o América só precisa encontrar a venda certa, pelo valor certo, mas é muito difícil que a permanência dele aconteça, e eu acho que é até prudente em relação aos desafios financeiros que o clube vai viver para 2024, que essa venda aconteça, mas que seja uma boa venda, de preferência não sendo para um rival direto, aqui de Minas Gerais, e de preferência que seja por um valor que realmente interesse, um valor que realmente vá resolver situações financeiras do clube, que a gente não desfaça pura e simplesmente, porque é um jogador tecnicamente muito importante, é um cara que se encaixaria perfeitamente no que eu penso que deveria ser o estilo de jogo do América para 2024, mas infelizmente, pela situação financeira, acho que aqui é algo que tem que se cortar na carne. Como o clube vai precisar conseguir receitas de outros pontos, e a venda de jogadores é um lado importante nisso aí, o Martinez é o cara que tem mercado. É um dos caras que vai ter mercado, que tem possibilidade de receber boas propostas por ele. Então, acho que diante de uma boa proposta, eu venderia. É o mais prudente a se fazer, infelizmente. Infelizmente, porque foi um destaque de 2023.
Mateuzinho foi contra a volta dele, acho que foi uma decisão errada, foi uma decisão baseada naquilo que a gente sempre critica, né, da gratidão e tal, do América como um time que não leva em consideração a performance como o primeiro pilar para suas contratações. Mas a gente vai enfrentar um campeonato de Série B de Campeonato Brasileiro. É um campeonato de nível técnico mais baixo, é um campeonato que o Mateuzinho já teve boas atuações com a nossa camisa, já foi importante em outras edições com a nossa camisa, e eu acredito que a permanência dele também provavelmente tem um salário que condiz ali com a condição de Série B, né, com as receitas de uma Série B. É um jogador jovem, é um jogador que tem essa intensidade quando entra em campo, então para um nível de Série B e para um papel mais secundário de um reserva, de um cara que vai entrar em alguns jogos e tal, eu entendo que a permanência dele pode ser interessante. Não teria trazido de volta, acho que foi um grande erro, mas diante do novo contexto agora para 2024, penso que a permanência pode ser interessante. Rodriguinho, permanência, com toda certeza, é um valor da base, é um jogador que ajuda a rejuvenescer o nosso elenco, é um jogador que tem possibilidade de uma venda futura, sim, e mostrou nesse ano que, durante muito tempo, principalmente com o Wagner Mancini, ele nem para a reserva ia, nem relacionado para os jogos era, né? E mostrou um valor interessante. Não foi necessariamente um destaque do clube, mas foi um jogador que, quando jogou, e na maioria das vezes jogou improvisado como lateral direito, deu conta do recado, conseguiu dar conta do recado. Então é uma peça importante de elenco para 2024, sim, permanência, e espero que tenha um papel maior para 2024. Próximo nome, Matheus Henrique. Matheus Henrique eu ainda enxergo ele um pouco mais cru do que o Rodriguinho, normal, é mais jovem, subiu para o profissional há menos tempo, então é normal que ele ainda tenha mais pontos a desenvolver, mas é também um jogador que deixa uma boa impressão. Para ser um coadjuvante para 2024, tá de bom tamanho, pode ser um reserva interessante, pode ser um jogador que de repente conquiste mais espaço ao longo do tempo, então deve permanecer. Próximo e último nome, Casares. Não permaneceria com Casares no elenco e as razões são várias. É um jogador que tecnicamente não entregou aquilo que se espera dele, e não adianta a gente viver de passado, não adianta a gente analisar o Casares como se a gente estivesse em 2015, 16, 17, não. Estamos em 2023 e a verdade é que o Casares não consegue desempenhar há vários anos, e mesmo no 2023 do América, ele pouquíssimo contribuiu. Jogou praticamente todos os jogos, entrando no segundo tempo em praticamente todos eles, e não conseguiu dar nenhum ali avanço técnico quando esteve em campo. Fisicamente é um jogador muito abaixo, a gente tem que ter essa consciência, assim como o Benítez. Os dois fisicamente acabam não contribuindo para o jogo, né? Mas tecnicamente o Benítez contribui muito e o Casares não conseguiu contribuir. Não acredito que tenha um salário tão baixo assim para jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Não acho que vontade é o suficiente. Essa semana foi noticiado aí que o Casares estaria encantando a direção de futebol do América pelo comportamento dentro e fora de campo. O dentro eu não entendi, porque eu tenho assistido os mesmos jogos e não vejo nenhum motivo para encantamento. O extracampo por si só não é suficiente. Se o jogador não desempenha dentro de campo, não importa se ele está cumprindo as regras fora de campo, isso não vai ter influência nenhuma. Então, diante de todas as situações e principalmente da questão técnica de um jogador que eu não acredito na capacidade de dar essa volta por cima em 2024, por mais que o nível técnico da Série B seja menor, eu não permaneceria com Casares, não. Então é isso, fechamos aqui sobre meio-campistas. No próximo vídeo, no quarto vídeo dessa série, eu vou falar sobre atacantes, quais eu acho que devem permanecer e quais atacantes eu acredito que o América deva dar linha
nessa montagem de elenco para 2024. Se você está acompanhando essa série, conhece amigos americanos que de repente não estão acompanhando, manda para eles, mas não compartilha esse vídeo aqui não, compartilha lá o primeiro, onde eu falo dos principais critérios para que o seu amigo americano também acompanhe a série desde o início, beleza? Um abraço e até a próxima.